Entra no ar a partir de agora. Devocional Jesus Fala Comigo essa manhã. Jesus fala comigo todo esse dia. Jesus fala comigo amanhã. Jesus fala comigo todos os dias. Com o pastor Gelson Lima. Querido, olá pessoal. Olha, essa geração perversa, já dizia Pedro em Atos 2, capítulo 40, com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Essa geração é perversa, essa geração é maligna, essa geração é a geração do mimimi, não pode passar por um problema, por uma dificuldade, por um reveses na vida. A gente está vendo isso de forma muito grande na vida de muita gente que está nesse encontro, se a gente pode dizer, nesse desencontro de gerações, nesse vácuo de gerações, nesse abismo de gerações. A gente tem uma geração que é glamurosa, aética, desobediente aos seus pais, uma geração que parece que se afastou muito de Deus. E aí a frase, ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, verei com os olhos e de nenhum modo percebereis, a gente pode conferir. Mateus 13,14 diz assim, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, 2 pontos. Ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. A vida está passando, a igreja está com as malas prontas para subir, para se encontrar com Jesus. Vai ser a boda do Cordeiro, que já está sendo preparada. Jesus disse: vou preparar-vos lugar para onde eu estiver, vós podeis estar também comigo. A gente está vendo uma geração morrendo. Nunca foi tão falado o Evangelho falado acerca de parábola. Parábola, Jesus usou muitas parábolas. Parábola é uma narrativa pedagógica aplicada por Jesus para esquadrinhar o coração do homem na verdade, né? Jesus contava uma parábola na intenção de alcançar os seus filhos e de separar aqueles que não entenderiam de forma nenhuma, porque não vão entender. E aí o texto vai se desenrolando, a Bíblia Sagrada vai... se você ouve uma parábola, né, vamos colocar assim, se você ouve uma história que é verdade e não se arrepende, você não se arrepende, não consegue se arrepender pelo exemplo, você ouviu, possivelmente você ouvirá a Deus que dá sinais quando orienta. Deus te dá sinais, Deus fala de diversas maneiras. E aí, em Marcos, capítulo 4, versos 12, deixa eu ler o 11, porque faz sentido aqui. E ele lhes respondeu: a vós outros, para os filhos, né? Deus está falando assim, Jesus está falando. Ele lhe respondeu: a vós outros é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Quer dizer, o texto eu preciso pregar o Evangelho, você precisa pregar o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho. Mas o próprio Deus, ele sabe quem entra no céu e quem não entra, quem vai para o céu e quem não vai, quem já tem a salvação garantida e quem não tem. A gente não quer falar de predestinação, a ideia era essa, porque como é que se resolve essa questão da predestinação, pastor? A gente vai entrar no céu ou a gente não vai entrar? Bom, se você quiser resolver essa questão de forma simplória, simples, você tem que entender o seguinte: a igreja de Jesus vai entrar no céu. Eu indo ou não, a igreja vai entrar. Então, o que eu tenho que fazer? Me esforçar para ter a vida eterna, né? Porque desde o dia de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, são os que se esforçam, que se apoderam do reino de Deus. Então eu preciso me esforçar, eu preciso entender que Jesus, ele disse
quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e me segue. Negue-se a si mesmo, todos os dias, toma a sua cruz e me segue. Eu preciso entender o que é abnegação. Eu vou ter que deixar passar um monte de coisa que eu gosto, eu acho legal, para poder alcançar o céu de Deus. Então, você vai deixar algumas coisas boas em detrimento das melhores, porque o reino dos céus é muito melhor. Muito bem, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, o texto, no versículo 11, diz assim: Ele respondeu: a vós outros é dado o mistério do reino de Deus. Então, quem estava com Jesus ali, andava com Jesus, o próprio Espírito Santo revelava, e a pessoa está aqui junto com o Pai, está junto com Jesus, está junto com o Espírito. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Salmo 25, verso 14. Então Deus, Ele guarda os que o temem debaixo da sua vontade, do seu querer, e a pessoa acaba conhecendo os mistérios de Deus, como está escrito em Lucas 8:10. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos mais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento e você passa a ter com Deus uma comunhão. Deus tem prazer na comunhão com os seus filhos, com os seus servos. Então, eu vejo que a gente não pode ignorar a riqueza da sua bondade, como está escrito em Romanos capítulo 2, verso 4. Você não deve ignorar a riqueza da bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Deus endureceu o coração de algumas pessoas na Bíblia? Sim. Deus endureceu o coração, o mais em evidência, foi o coração de Faraó, quando Deus disse para Moisés: vai lá, manda ele libertar meu povo, para que vocês possam caminhar e oferecer a Deus culto no deserto. E aí Moisés foi e naquela saga do Egito ali, o próprio Faraó: não vou deixar, e não deixou. E quem tirou foi Deus, porque o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não entendesse, ou para que mostrasse para nós aquilo que Deus queria falar, para ele não deixar o povo partir. Então, João capítulo 12, verso 40, cegou os olhos, está escrito lá, endureceu o coração. Quem faz isso? Deus. Deus é poderosíssimo para fazer o que Ele quer fazer, no tempo que Ele quer fazer. E aí em Atos é mais preciso o texto, Atos capítulo 28, 26, 27, me deixa ler. Diz assim: vai a este povo, Jesus está falando, vai a este povo, diz ele, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam seus olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Quer dizer, olha, pastor, a gente até ouve, tem gente que até ouve, mas tardiamente, porque não prioriza o reino de Deus nem a sua justiça, está envolvidão aí, você está envolvidão com as coisas do mundo, na correria, no trabalho, nos estudos, nos investimentos, e se esquece que existe uma vida eterna, e que daqui a um pouco nós vamos passar, e que tem muita gente passando até fora do tempo. Eu vejo jovens morrendo fora do tempo. Pastor, tem pessoas que morrem fora do tempo? Tem. Então, aqueles que desobedecem o Evangelho, desobedecem a Deus, desobedecem aos pais, desobedecem a todo mundo, acabam morrendo aí fora do tempo. O tráfico é uma porta que mata muita gente. O vício é uma porta que mata muita gente. As falsas doutrinas estão matando muita gente dentro das igrejas, dentro desse contexto religioso. E aí? Vai a este povo, diz-lhe, de ouvidos ouvireis e não entendereis. Vai a este povo, diz, de ouvidos ouvireis e não entendereis. Vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. O cara acredita em tudo menos em Deus. Ele acredita em tudo.
em Deus. Essa geração é poética, é filosófica, sabe? Crê em tudo que se fala, se crê, menos em Deus, menos nas coisas de Deus. E aí é o preço que a gente está pagando de não ser curado. Esse povo está vendo, mas não enxerga. Esse povo está ouvindo e não entende. Estão ouvindo tarde demais, não prioriza o reino de Deus. O Evangelho é boas novas, o Evangelho é boas notícias, o Evangelho nem todos querem viver as boas novas do Evangelho, né? Deus ainda está reservando dentro de um povo que a gente chama de remanescente, aqueles que vão entrar nos céus. Deus ainda está reservando joelhos e de corações sinceros que o amam e que não se curvaram diante de outros deuses, como no tempo de Elias. Deus é presciente, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que vai acontecer, Ele mesmo fez e criou, deu vida a todos e conhece o coração dos filhos dos homens. Só por isso Ele sabe quem entra e quem não entra no céu. Quem vai passar a eternidade no céu com Ele e quem vai passar a eternidade no inferno com Satanás. Deus sabe de todas as coisas. Por isso eu quero terminar dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Já dizia Pedro, que essa galera vai ouvir e não vai entender, e vai ver e não vai enxergar. Mas eu espero que você possa entender aqui no nosso canal essa palavra. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Um beijão no teu coração. Igreja Batista Bethesda, eu, pastor Gelson Lima, venho com você aqui no nosso Bethesda TV. Deus te abençoe. Até o próximo devocional, em nome de Jesus.